Olá, está no ar o segundo bloco do Tela 1. Falamos sobre Copa das Confederações. Aqui ao meu lado, Ângelo Sfayer, Bruno Santoni e Leonardo Doro. Nesta primeira semana de Copa das Confederações, acabando já esta primeira semana, teremos a segunda semana e aí fim de torneio. Como sempre, os destaques iniciais para começar. Meu destaque foi a atuação do juiz da partida da Espanha de hoje contra a seleção do Tahiti. O juiz poderia ter marcado um pênalti quando já estava 10-0, mas deixou de marcar esse pênalti, dando uma favorecida ali para a Espanha, né? Como se precisasse, meu destaque vai, é claro, para a goleada da Espanha por 10-0, mas também nos 3 gols que o Japão marcou sobre a Itália na derrota japonesa para a Itália por 4-3, mas não é todo dia que a gente vê o Japão marcando 3 gols numa equipe como a Itália, né? Meu destaque vai para o Torres, que marcou 4 golaços. 4 gols bonitos, né, nesse jogo hoje contra o Tahiti e desencantou aí, já estava há tempo sem marcar gol e hoje mostrou um bom trabalho durante a partida. E também perdeu um pênalti, né? Acho que dos feitos históricos que tivemos, o maior foi ver o Torres novamente balançando os feitos. 4 gols. Não era todo um jogo. Porra, o Torres estava devendo faz muito tempo. Antes de falarmos do jogo da Espanha e do jogo do Japão, vamos ver o que as pessoas estão achando da Copa das Confederações. Roda o VT. Bom, não tenho nenhum palpite porque eu não acompanho. Tô gostando, achando interessante, legal, bonito. Gostei muito da torcida, pensei que não ia ser, né, não ia ter esse apoio todo. Bem, não tenho achado muita coisa porque eu não estou bem acompanhando, assim, com tanta manifestação, fica um pouco difícil às vezes prestar atenção na Copa. Tô gostando, surpresas, né, lá nos estádios e tal, com as manifestações, mas tá bacana. Tô gostando, tô achando que tá bom, tô achando que o Brasil tem forte candidato aí para ganhar a Copa. Tô achando a Copa das Confederações um torneio muito bom. Bom, e como a gente viu, a população, apesar, pelo menos aqui na Universidade Positivo, apesar de todos os protestos acontecendo no Brasil, contra a Copa, inclusive, a população está gostando da Copa das Confederações, não é mesmo, Leonardo? Exatamente, Lucas. O pessoal está comparecendo aos estádios, enfim, tivemos recorde de público, mais de 77 mil pessoas que fizeram parte dos jogos. Ontem, na partida Brasil contra o México também, cantaram o hino com grande emoção e estão comparecendo durante as partidas e mostrando que está bonito, que os jogos estão acontecendo de forma correta e tá tudo legal, né? Bom, antes então da gente comentar o jogo entre Itália e Japão e Espanha e Tahiti, vamos aos resultados desta rodada. A rodada começou com o Brasil vencendo o México por 2-0, e aí logo em seguida a Itália, na Arena Pernambuco, às 7 horas de ontem, venceu o Japão em um belo jogo por 4-3. Então Itália 4, Japão 3. E hoje tivemos Espanha 10-0 no Tahiti, e poderia ter sido 11 se o Torres não tivesse errado um pênalti. E logo mais teremos Nigéria e Uruguai jogando para o encerramento desta rodada da Copa das Confederações. Começamos então por Itália 4, Japão 3, uma belíssima partida, talvez a melhor partida desta Copa das Confederações até agora. A Itália, que começou perdendo o jogo para o Japão por 2-0, virou o jogo, o Japão chegou a empatar novamente, mas aí a Itália sacramentou a vitória 4-3. Comentários a este jogo, Ângelo Sfayer. Bom, foi um jogo incrível, foi com certeza o melhor jogo que a gente viu na Copa das Confederações e com uma grande surpresa, ninguém esperava que o Japão pudesse fazer frente à Itália da maneira como fez, inclusive abriu o placar, fez 2-0 com gols de Honda e Kagawa, a sensação japonesa e também na Inglaterra, já que ele joga no Manchester United. Mas a Itália fez prevalecer a sua experiência, a sua tradição e virou esse placar. O Japão até tentou, igualou o placar novamente, mas no final a Itália realmente fez o 4º gol, sacramentou essa vitória. O Japão, inclusive, que colocou 2 bolas na trave em um mesmo lance, em um gol que poderia decidir essa partida. Eu creio que a experiência faltou para o Japão, né? Faltou também um pouco de sorte, enfim. Tivemos um pênalti no final da partida que pode ser que não aconteceu, que não ocorreu esse pênalti, enfim, facilitou aí a vitória da Itália nessa partida de ontem. Bom, os pênaltis, eu acho que os 2 não foram, então não comprometeram o placar. Na minha opinião, os 2 pênaltis
não existiram. Bruno, o Japão chegou até a empatar no 4-4, mas o gol foi anulado. 3-3. Não, mas o 4-4, teve um gol do Japão que foi anulado, e aí a Itália venceu. Mas o Japão demonstrou um futebol, na sua opinião, melhor por ter jogado mal contra o Brasil? Com certeza, o Japão precisava dessa vitória, porque senão ele seria eliminado, né? Acho que pelo empate ele não seria eliminado, mas ele precisava da vitória de qualquer forma. Então ele precisava mostrar um bom futebol para vencer a seleção italiana. A seleção italiana que deu uma menosprezada nesse time do Japão e levou os 2 gols logo no início do primeiro tempo, logo no início da partida, né? Mas um time que está vencendo por 2-0, tem 2 gols de vantagem e sofre a virada, não merece sair vitorioso do jogo. Eu creio que a questão da experiência faltou para o Japão. Dessa forma, deixaram virar a partida e garantir a vitória da Itália. Na minha opinião, nada mais do que isso, que resultou na vitória da Itália na partida de ontem. Agora, o jogo de hoje, o grande jogo de hoje, a Espanha bateu o recorde de gols em uma Copa das Confederações, o maior placar de toda a história da Copa das Confederações, 10-0 frente ao time amador do Tahiti. Pois é, o recorde passado pertencia ao Brasil, por uma vitória por 8-2 sobre a Arábia Saudita, e agora quebrando esse recorde, mas era algo já esperado. Talvez não 10 gols, mas a melhor seleção do mundo jogando contra o time amador, não tem nada diferente disso que a gente podia ter imaginado. Um jogador profissional apenas para o Tahiti, enfim, por mais que a seleção da Espanha jogou com o time reserva, e um grande time reserva, né? Nada mais do que esperado, esses 10-0 aí foram E se fosse justos. o time titular? E se fosse titular, quantos gols seriam? Eu acho que não seria mais do que isso também. Acho que não seria 20-0. Com Xavi, Iniesta, que entrou na partida no final? Eu acho que não. Eu acho que seria um placar mais elástico, mas não mais do que isso, até porque não tem tempo para marcar. Faltou o gol do Tahiti. Faltou o gol do Tahiti. Essa é a poderia verdade. ter saído. Né? Poderia ter saído, mas o juiz não deu o pênalti. Bruno. Por mais que não tivesse sido pênalti, né? O juiz poderia ter dado aquela ajudinha. Seria um gol simbólico na partida. 77 mil pessoas torcendo a favor do Tahiti. Torcendo para o Tahiti, gritando contra a Espanha, falando que o Tahiti ia virar, de forma irônica. Mais uma vez a Espanha mostrando que não tem medo da torcida, né? Não perde o futebol por causa dos gritos da torcida. A Espanha não tem medo. Se o Brasil jogasse contra o Tahiti, seria esta margem de gol com o time reserva? Eu acho que não. Não? Não. Com o time titular? Também não. Acho que o time, Também não. Acho que o time titular da Espanha tem tanta ou mais qualidade do que a seleção brasileira. Bom, ainda jogam hoje Nigéria e Uruguai na Fonte Nova às 7 horas. O Forlan vai se tornar o jogador que mais vestiu a camisa do Uruguai. 100 jogos já, Bruno. Então essa é a primeira vez que um jogador da seleção uruguaia faz 100 jogos pela sua equipe, né? E ele está devendo, né? Ainda está devendo. Ele não jogou a primeira partida da Copa das Confederações e ele está devendo um gol para o pai dele, que também era jogador. E se ele marcar mais um gol, ele desempata, né, a artilharia do Uruguai com o Suárez. Cada um tem 33 gols, né? O Forlan se destacou como melhor jogador da a última Copa na África do Sul. E vamos esperar aí o que vai rolar nessa partida de hoje, se ele vai mostrar uma boa partida nesse jogo contra a Nigéria. O Forlan, só um dado interessante, que vai ser o segundo jogador que completa 100 jogos pela sua seleção aqui nesta Copa das Confederações. Lembrando que o Pirlo já atingiu essa marca com a camisa da Itália. E agora o Forlan... Fez uma pintura, né? Será que o Forlan também vai fazer o dele? Vamos esperar. Último assunto aqui, Ângelo, a Nigéria pode surpreender o Uruguai hoje? Eu acho que não tem muitas chances. O time nigeriano não vive uma boa fase também política. Eles estão com um problema com a Federação Nigeriana de Futebol. E o Uruguai é uma seleção muito superior. O Uruguai talvez a segunda força ou terceira do futebol sul-americano ao lado de Brasil e Argentina. Fez uma Copa do Mundo muito boa em 2010, chegou à 4ª colocação. E tem um time com muita qualidade, um time que joga muito bem, muito entrosado, com vários jogadores jogando na Europa. Que tem o Luizito Soares, que é um atacante incrível. Então acho que a seleção uruguaia, mesmo que a torcida baiana apoie os nigerianos, né? Que
A Nigéria fez um apelo pedindo a torcida e com certeza vai ter um apoio massivo lá em Salvador. Encerrando os jogos desta rodada, da quarta e da quinta-feira, só falta o jogo do Uruguai contra a Nigéria. A classificação é a seguinte: o Brasil lidera o grupo A com 6 pontos juntamente com a Itália. Os dois já estão classificados para as semifinais. Japão e México se enfrentam na última rodada, os dois ainda não pontuaram e é um jogo apenas para cumprir tabela. A Espanha, pelo grupo B, a Espanha é a líder, com 6 pontos também depois da goleada, frente ao Tahiti. A Nigéria, que venceu também o Tahiti, é a segunda colocada com 3 pontos e joga com o Uruguai ainda nesta rodada. O Uruguai também ainda não pontuou e o Tahiti é o último colocado com um saldo de menos 15 gols. Não teve nenhuma surpresa ainda, né? Ainda não. Tá devendo um torneio como esse, a gente sempre vê várias zebras, mas está faltando. Quem sabe... Vai que o Tahiti apronta na última rodada. O campeonato está começando a esquentar agora, né? Quem sabe Nigéria na pronta para o Uruguai hoje, eu acho difícil, mas uma dessas, futebol é uma caixinha de surpresas. Para encerrar, palpites Nigéria e Uruguai? 3-2 para o Uruguai. 3-2 para o Uruguai. Com o gol do Forlan. Acho que o Uruguai leva essa, quem sabe com uma margem de 2-0. Esse é meu palpite. Creio que um 3-1 aí é justo nessa partida de hoje. Eu também vou com o Ângelo 2-0 e o Tela 1 da Copa das Confederações fica por aqui. Nós voltamos na segunda-feira comentando todo o término das rodadas da fase de grupos da Copa das Confederações. Agradecemos a sua presença. Obrigado, Leonardo, Ângelo e Bruno, pela presença também. Obrigado. E voltamos então na segunda-feira. Até lá!